Hein? Aleluia. Pastora Geni. Graças a Deus, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, para ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa me usar pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, para abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Que a partir de quando você ouvir essa palavra, a sua vida possa mudar para melhor. O seu casamento possa mudar para melhor. Os seus filhos sejam filhos mais alegres e mais próximos de você. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor e buscar a presença dEle. Onde você estiver, você pode orar ao Senhor, falar com o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele ouve a nossa oração. Não importa onde nós estivermos, Ele nos ouve. Papai querido, nós louvamos o Senhor nessa noite, adoramos o Senhor. Papai, nós te agradecemos pela tua presença conosco todos os dias. Sabemos que o Senhor está aqui conosco. Sabemos que o Senhor, papai, é poderoso para mudar qualquer situação. Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre a família, sobre os casamentos. E eu quero, Senhor, me colocar na presença do Senhor, na direção do Senhor. Pedir que o Senhor me usa. Usa, Senhor, os meus lábios, a minha boca para falar, para ministrar a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Papai querido, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós louvamos o Senhor, adoramos o Senhor. Alcança, Senhor, cada coração. Eu sei, Senhor, que tem casamentos que estão sendo destruídos, que talvez os casais acham que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação, para restaurar, para gerar amor, gerar perdão, trazer alegria, trazer paz nos casamentos e nas famílias. Papai querido, essa é a nossa oração desde já, agradecendo, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 2. Livro de João, capítulo 2, as bodas de Caná, a água feita vinho. Muitos casamentos estão precisando de um renovo. E esse mês de junho é o mês dos namorados, né? Dia 12 de junho comemora-se o Dia dos Namorados. Mas, na verdade, os solteiros não podem namorar, né? Somente os casados. Só os casados que podem namorar. Mas eu creio, assim, que todo dia é dia dos namorados. Todo dia é dia da gente homenagear o esposo, é dia do esposo homenagear a esposa. A gente não precisa esperar essa data. Não precisamos ficar o ano todo aguardando dia 12 de junho. Mas todos os dias nós podemos tratar bem o nosso cônjuge, nós podemos procurar servir a ele, né? De todo o coração, como a palavra de Deus ensina. E para iniciar, eu até gostaria de dar um conselho para todos os casais, para todas as famílias, você que é o chefe da sua casa, você que é a esposa, né, a ajudadora do seu esposo. Esse livro, a Bíblia, ela nos ensina todas as coisas. Se a gente seguir o ensinamento dessa palavra, a gente vai ser feliz no nosso casamento, na nossa casa.
Mas é porque muitas vezes os casais ficam no padrão do mundo, seguindo o conselho do mundo, ou às vezes o conselho do ímpio, né? Mas o conselho da palavra de Deus é o conselho que vai nos trazer felicidade no nosso casamento. O nosso casamento vai ser até que a morte separe. Porque hoje em dia, né, os casamentos não têm mais valor. Casa, é interessante, esses dias não tem muito tempo, uma jovem se casou. E aí eu fiquei sabendo do casamento, da festa, que foi muito linda e tal. Aí esses dias já fiquei sabendo que o casamento acabou. Eu fiquei perplexa, não sei como, mas casou esses dias, fez uma festa tão bonita, tão linda, e agora já acabou. Mas sabe por quê, queridos? É porque o casamento não está sendo mais valorizado. Não está sendo mais venerado o casamento. Mas Jesus, ele falou que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí virão os filhos, aí a família vai crescer, e aí por diante. Foi Jesus quem disse isso. Vamos ler o texto então, João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para aquela festa, né? E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe essa palavra no meu coração e no teu coração. Que o Espírito Santo fale com você, com a sua família, através dessa palavra. Queridos, muitas vezes o nosso casamento vai caindo às vezes numa rotina, vai caindo às vezes assim, às vezes a gente acha que o amor está diminuindo, acha que está ficando sem graça, acha que está ficando sem alegria, mas na verdade isso é uma mentira, isso não é verdade. Quando Jesus ele faz parte da nossa casa, da nossa família, Jesus, ele muda toda a situação. Ele estava ali naquele casamento, ele foi convidado, e naquela época, né, o casamento dos judeus eram vários dias de festa. E aí o vinho acabou. Não tinha mais vinho, era um problemão, não tinha mais alegria. Como que eles iam fazer? Só que Jesus estava naquela festa. Jesus estava ali naquele casamento. E ele transformou a água em vinho. Ele fez o milagre da transformação. Querido, será que você não está precisando, o teu casamento não está precisando de uma transformação? Talvez você pense assim: não, eu acho que eu tenho que separar. O casamento perdeu a graça. Não está tendo mais respeito, não está tendo mais amor. Eu acho que tem que separar.
Não, o casamento é até que a morte separe. Deus não instituiu o casamento para ele acabar, mas somente a morte pode terminar com o casamento. O casamento, ele é para sempre, até que a morte separe. Nós temos que valorizar o nosso casamento, dar valor ao nosso cônjuge. O nosso cônjuge é um presente que Deus deu para nós. Tão bom ter um esposo. Tão bom o esposo ter uma esposa, uma ajudadora, alguém que ajuda, que auxilia. Então é tão bom a família. E na verdade é onde tudo começa. Muitas pessoas estão por aí perdidos, muitos filhos, às vezes nas drogas, às vezes nas bebidas, às vezes perdido aí nesse mundo. Às vezes falta de um lar que não deu estrutura. Porque o lar, queridos, é onde começa tudo. Jesus, ele é o alicerce. Né? Jesus, ele é o alicerce de qualquer pessoa, de qualquer casamento. Ele é o alicerce. E nós não podemos colocar outro alicerce, né? A não ser ele. Mas no nosso lar, na nossa casa, é onde tudo começa. Ali é que nós vamos formar os nossos filhos, formar o caráter, né? A natureza dos filhos. Ali é que nós vamos formar nossos filhos. E quão bom é quando a gente forma eles ensinando a palavra de Deus. Esse livro aqui, queridos, é um livro maravilhoso. A Bíblia ensina como ser marido, como ser esposa, como ser filho e como ser pais. Essa palavra aqui ensina tudo isso para nós. E muitas vezes nós não lidamos da maneira correta na nossa casa, no nosso lar, porque não falta de conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu quero te dar um conselho, todos vocês que estão me ouvindo, me vendo agora, pegue o hábito de ler essa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui você vai aprender tudo o que você quiser aprender de bom. Você vai aprender aqui nessa palavra. Essa palavra aqui é para nos guiar. Ela é um guia para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Essa palavra vai te ensinar. A Bíblia diz para a gente ensinar nossos filhos, ensinar o menino no caminho que ele deve de andar. E até quando envelhecer, ele não vai desviar desse caminho. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada na nossa casa. Né? Nós temos que viver ela, que primeiramente, eu acho que a maneira mais correta da gente ensinar é vivendo a palavra. Mas é com as nossas atitudes, com o nosso modo de viver, do que muitas vezes falando. A gente dá o exemplo e a gente ensina. Né? Então, eu gostaria de falar para os casais nessa noite. Certa vez eu estava na casa de uma pessoa, isso tem muitos anos, eu estava recém-casada. E a pessoa falou assim, Geni, quando você estiver mais velha, você vai ver que o casamento fica sem graça, acaba, você fica casada por ficar casada. E eu repreendi aquela palavra. Falei, não, o meu casamento não vai ser assim. Meu casamento não vai ser assim. Eu posso ficar mais velha, meu esposo mais velho, mas o nosso casamento vai ter vinho, vai ter alegria, vai ter prazer, vai ter satisfação, vai ter sorrisos, vai ter brincadeira. E aí eu repreendi aquela palavra. Contei para o meu esposo, ele falou, não, o nosso não vai ser assim mesmo. Falei, então, que bom. E graças a Deus, eu completo agora, dia 14 de junho, eu e meu esposo, a gente completa 40 anos de casado. Nós casamos no ano de 1980. E, para mim, não mudou em nada. Eu tenho alegria, a mesma alegria que eu tinha, eu tenho com ele até hoje. Graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. Nós nos amamos, nos respeitamos, a gente honra um ao outro, né, tem respeito um pelo outro, a gente tem alegria um com o outro, a gente faz programação, assim, nós dois juntos. Agora, nesses dias, né, que a gente não pode fazer o jantar
casados e apaixonados, que a gente faz aqui na igreja todos os anos, né? No Dia dos Namorados. Mas a gente pode fazer em casa. Faz uma festa com seu esposo em casa. Prepara um jantar, né? Prepara uma surpresa. Faz alguma coisa, uma comemoração. Né? Você e seu esposo, você e sua esposa. Nós podemos comemorar. Às vezes não vamos juntar, fazer o jantar, fazer a festa, muitos casais. Mas nós podemos fazer com o nosso esposo. Dar um presente, né? Quem quiser dar um presente. E eu falo uma coisa, não precisa ter muito dinheiro para dar um presente, não. Pode ser uma coisa barata, pode ser uma caixinha de bombom. O importante é lembrar, né? É lembrar. E isso é que é o importante. E todos os dias, né? Não só dia 12 de junho, mas todos os dias. Tratar bem, né? Viver o Dia dos Namorados durante o ano, né? O ano todo. Amém, queridos? Então, que Jesus possa fazer parte do seu casamento. Quem sabe você está pensando até em se separar? Ou quem sabe você está separado? Será que não há como ter uma reconciliação? Será que se Jesus entrar aí, transformar essa água em vinho, será que não é possível ter uma mudança no teu casamento? Os nossos filhos, queridos, eles têm uma segurança quando eles veem os pais bem. Quando eles veem, né, que os pais estão tratando bem um ao outro, estão felizes um com o outro, estão se abraçando, beijando, conversando benignamente. Aí os filhos, eles ficam seguros. Você quer ver seu filho seguro? Abraça tua esposa, abraça teu marido. Ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir feliz. Mas quando o lar é um Iraque, uma guerra, ninguém trata bem o outro, ninguém respeita o outro. Ah, queridos, seus filhos, eles ficam desesperados, eles ficam sem chão. E muitos procuram os caminhos errados aí por essa vida. Muitos se perdem nas drogas, na bebida, em caminhos errados, maus conselhos, né, conselhos dos ímpios. Então, o nosso lar é onde começa, né, a família, é onde começa. Se a família vai bem, se o lar vai bem, a sociedade também vai bem, né? Mas se a família está destruída, o casal se separou, os filhos não sabem se fica com o pai, se fica com a mãe. Com a mãe, às vezes, tem um padrasto. Com o pai, às vezes, tem uma madrasta. Mas, na verdade, os filhos querem ver o pai e a mãe juntos. É isso que eles querem. Então, queridos, que essa palavra possa, de alguma maneira, abençoar o nosso casamento, abençoar a nossa família, a nossa casa. Aquilo que tiver de ser restaurado no teu casamento, Jesus restaura. Pede para Ele. Busca Ele na tua vida. Um cordão de três dobras, ele não se rebenta facilmente. Você, tua mulher e Jesus. Já pensou? Esse cordão não rebenta facilmente. Nós sabemos que durante a nossa vida, né, porque a gente, o homem deixa seu pai, sua mãe, a mulher também deixa, né, seu pai, sua mãe, e os dois vão viver juntos numa casa. Sabemos que muitas vezes a natureza é diferente, os hábitos são diferentes, famílias diferentes. Mas, se a gente seguir o que a palavra de Deus ensina, o nosso casamento vai ser um sucesso, vai ser um exemplo. Porque em Efésios, em Colossenses, 1 Pedro, diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido. Então, é preciso haver uma submissão da esposa. A casa que é a esposa é que manda, ela que é a chefe, a última palavra é dela, aí é uma casa que está fora do padrão da palavra de Deus. A esposa, ela precisa ser submissa. Não é difícil ser submissa, não. Quando você ora pelo seu esposo, quando você coloca ele na presença de Deus,
Não é difícil ser submissa, né? E muitas esposas, às vezes, elas têm essa dificuldade. Elas acham que isso aí é uma humilhação, ser submissa, mas não é. Ser submissa é um cumprimento da palavra de Deus, né? E a mulher que ela é submissa, ela é feliz. Ela é feliz, que muitas vezes é melhor a gente ser feliz do que ter razão. Se a mulher ficar querendo ter razão, querendo que seja do jeito dela, da maneira dela, querendo mandar, querendo ter autoridade, tirar a autoridade do esposo, ela está fora da palavra de Deus e ela não é feliz. Não adianta. A gente só é feliz quando a gente obedece a palavra do Senhor. E o que a palavra diz para os maridos? Para os maridos, amar as suas esposas. Amar. Dar a vida por elas. Porque Jesus, ele deu a vida por nós. Né? Ele deu a vida dele por nós. E há uma comparação linda. Há uma comparação linda. De Jesus e a igreja, e nós e o nosso marido, né, o nosso casamento. Há uma comparação. Queridos, o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É assim que ele tem que amar a esposa. Porque Jesus, ele deu a vida pela igreja. Assim os maridos devem também dar a vida pelas suas esposas. Você tem que preocupar com a sua esposa, saber se ela está bem, se ela não está precisando de alguma coisa, dar atenção para ela. Tem maridos, eu vou deixar, o Espírito Santo vai falando. Tem maridos que gostam de ficar com os colegas, né? Colegas, porque amigos são poucos, né? Gosta de ficar com os colegas. E às vezes não gosta de ficar com a sua esposa, não dá atenção, não vai a um lugar que às vezes ela está com vontade de ir. Então eu vou te dar um conselho. Sirva a sua esposa também. A esposa sirva o marido, mas o marido também sirva a esposa. A gente tem que servir uns aos outros, né? E é assim que a gente vai ser feliz. Continuando a falar com os maridos, a mulher, ela é um vaso mais frágil. Ela é mais frágil. Em algumas áreas a mulher é mais forte, eu acredito. Mas em algumas áreas também a mulher ela é mais frágil. E a Bíblia diz que o marido tem que tratar a esposa como um vaso mais frágil. Precisa de cuidado, né? Precisa de cuidado. E a partir de quando você tira aquela moça linda, né, da casa do pai dela, essa palavra é para os jovens também, né, que estão ouvindo, os jovens solteiros. A partir de quando você vai lá na casa do pai dela, pega ela, leva ela para a tua casa, você pegou para você cuidar. Não é para você judiar. Não é para você se irritar contra elas. Em Efésios diz, e Colossenses também diz, para os maridos não se irritar contra as esposas. A esposa, queridos, ela não merece ser maltratada. Nem o marido também. Na verdade, ninguém merece ser maltratado. Ninguém. Eu costumo dizer isso. João Batista, ele diz que nem os presos precisariam ser maltratados. Então, se nem quem está preso cometeu um erro, cometeu, né, alguma coisa de errado, eles não merecem ser maltratados, já está preso. Preso já é o maltrato. Não precisa ser maltratado. Então, quanto mais você, marido, a sua esposa, né, ela não merece ser maltratada. Nem seu marido, queridas. Nem seus esposos merecem ser maltratados. Né? Tratar com respeito. Uma coisa que não pode faltar no nosso casamento, na nossa casa, é o respeito. Precisamos ter respeito um pelo outro. Né? Respeitar um ao outro, respeitar o espaço. Às vezes o marido chega nervoso em casa, então é hora da mulher ter sabedoria. Porque com sabedoria a mulher constrói a casa. Com sabedoria, diz lá em Provérbios. Então, às vezes, quando o esposo já chega derrotado em casa, às vezes chega nervoso com alguma situação lá fora, não é hora da mulher, às vezes, virar uma goteira e ficar buzinando no ouvido dele, não. É hora dela, né, receber ele com amor, com carinho, com atenção, com cafezinho.
com a comida, com o lanche. Ouvir se ele quer falar. Ouvir. Há uma dificuldade, né, para ouvir. A gente quer mais é falar, né? Principalmente as mulheres gostam muito de falar. Mas que tal ouvir? Que tal ouvir, né, o seu esposo? Ouvir ele chega, ele fala, ele desabafa, ele já sente até melhor. Aí você fala para ele, não, meu amor, não fica assim não, Deus vai abençoar, Deus vai mudar essa situação, né, vamos orar, Deus vai mudar essa situação. E realmente seja uma intercessora do seu esposo. Quando ele sair de manhã, você entra para o teu quarto, vai orar por ele, interceder, para o Senhor estar guardando ele durante o dia, né, durante o trabalho, durante a viagem, o que ele for fazer. Seja uma intercessora do seu esposo. Assim como os maridos também, né? Seja um intercessor. Você tem que ser o guardador da sua casa. Aquele que ora pela esposa, ora pelos filhos, né? Ora pelos projetos. O homem precisa ser um homem de oração. O Isaac, a Bíblia diz que ele orou pela esposa dele, a Rebeca, porque ela era estéril. Ele orava constantemente por ela, porque ela era estéril e ela queria ter filho. E naquela época a mulher, quando não tinha filho, ela era muito frustrada. Isaac orou por ela incessantemente, para ela gerar filhos. Então, queridos, nós temos que ser intercessores. A esposa, intercessora do marido. O marido, intercessor da esposa. E ambos, intercessor pelos filhos. Orar pelos filhos. Pedir ao Senhor sabedoria, direção, né? Deixa o Senhor estar no controle da tua casa. Deixa o Senhor governar a tua casa. Deixa Ele na direção, no controle. Amém, queridos? Outra palavra que eu tenho aprendido também nesses dias, uma oração que eu tenho feito ao Senhor nesses dias, é pedido para Ele todos os dias, tomar a minha mente. Queridos, a nossa mente, ela vagueia demais, são pensamentos demais. E eu oro e falo, Senhor, toma os meus pensamentos, dirige os meus pensamentos, guia os meus pensamentos. Guia o meu falar. Dirige aquilo que eu for falar. Que o Senhor esteja na direção das minhas palavras. E na direção das minhas atitudes. Daquilo que eu for fazer durante esse dia. Cada manhã, queridos, eu tenho aprendido a pedir ao Senhor. O Senhor está na direção da minha vida. Faça isso. Que com certeza o Senhor, Ele vai te guiar para os verdes pastos. E para as águas tranquilas, né? Essa tribulação, turbulência que muitas vezes está no teu casamento. O Senhor vai fazer com que entre aí no teu lar águas tranquilas. O Senhor, Ele vai trazer verdes pastos, alimento para o teu casamento, para a tua vida, para o teu cônjuge, para a tua família. A palavra de Deus, queridos, ela é viva e eficaz. Ela corta como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, queridos, é a verdade para nós. É a verdade. É ela que nos ensina como viver aqui nessa terra. Jesus, Ele precisa estar na nossa casa. Não caia no engano de deixar Jesus de fora. Convide Ele. Pai Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha casa. E dá atenção para Ele. Porque se você não der atenção para Jesus, Ele vai embora. E aí, queridos, aí você fica sozinho com seu cônjuge. Resolvendo na bruta, na carnalidade, né? Mas não deixe Jesus sair da tua casa de maneira alguma. Dê atenção para Ele. Ouça os ensinamentos dele para a sua vida, para a tua família. Escute o que Ele quer te dizer, o que Ele quer te ensinar. Faça como a Maria, né? A Maria, ela ficou nos pés de Jesus, dando atenção e ouvindo o que Jesus tinha para falar com ela. Ao contrário da Marta, que corria para lá e para cá.
Queridos, muitas vezes, esses dias que nós estamos vivendo, né? Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Por que não aproveitar esse tempo para cuidar do nosso esposo? Por que não aproveitar esse tempo para cuidar da esposa, para dar uma atenção melhor para os filhos, tirar tempo para ensinar a palavra de Deus para eles? Porque muitas vezes, não tem tempo, é tão corrido, né? Mas estamos em casa, estamos de quarentena. Vamos aproveitar esse tempo. Cuide do teu esposo, corte as unhas dele. Fala, meu amor, o que você quer que eu faça para você? Talvez seu esposo gosta de um tipo de comida e você quase não tem tempo para fazer. Faça para ele, aproveita agora o tempo. Faça essa comida para ele, né? Dá uma olhada nas roupas dele, será que não está precisando de conserto? Está precisando de passar, de organizar? O que ele está precisando, né? E o marido também com a esposa. Veja o que ela está precisando. Dê uma atenção melhor para ela. Né? Ouça. Né? A esposa, ela gosta muito de falar. A mulher fala muito. Né? E às vezes o esposo não tem aquela paciência de ouvir. A mulher é assim, às vezes ela acorda 3 horas da madrugada e quer contar o sonho para o marido. Acorda o marido para contar. Fico com medo de esquecer, né? Eu já fiz isso. Fico com medo, e se eu esquecer desse sonho? Eu tenho que contar agora. Conto que aí eu divido com ele fica sabendo do sonho. Então, a esposa é assim, né? E o marido precisa ter paciência com a esposa, né? Às vezes o marido chega em casa, é a televisão, é o celular, e às vezes a esposa vai ficando, né? Mas que nesses dias, nesse mês de junho, nós possamos, né, dar mais atenção um para o outro. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar essa palavra no meu coração e no teu coração. Não fica pensando que o seu casamento não tem jeito, não, viu? Acho que não tem jeito. Não pense assim. Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Eu costumo dizer que só não tem jeito para a morte. Assim mesmo não pode ressuscitar, né? Mas enquanto tem vida, há esperança. Então, o seu casamento tem jeito, sim. Mas eu já vivo muito bem no meu casamento. Seu casamento pode melhorar ainda mais. Tudo que é bom, né, pode ser melhorado mais ainda, né? E, queridos, eu separei aqui um trecho de um livro escrito pelo Espírito Santo. E eu gostaria de ler esse trecho para todos nós compartilharmos. Hoje o Senhor está ministrando uma palavra para mim. E é em Filipenses 3, 13 e 14. Quando Paulo diz, né? E uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E Isaías 43, 18 e 19. Lá diz assim que para a gente não lembrar das coisas passadas, que o Senhor ia fazer uma coisa nova, e Ele vai trazer à luz. Queridos, precisamos receber a cura de Jesus em nossas vidas. Pedro, ele a recebeu, mas muitas vezes nós não deixamos ser curados. Jesus levou sobre ele as nossas feridas da alma também. Não foi só do corpo. Muitos casais não vivem vida plena em seus casamentos, porque um ou talvez os dois são feridos. Muitas vezes um dos cônjuges, e mais são os maridos, né, estão na expectativa para um namoro com sua esposa, ou vice-versa também, e percebe que o cônjuge não está no mesmo lugar que ele. E aí se frustra e se fecha quanto ao outro. Fica sentido e magoado. Ao invés disso, por que não leva o seu cônjuge para esse lugar também? E vai ser uma bênção. O que aconteceu ontem não pode influenciar o nosso dia hoje.
Só aqueles acontecimentos que forem bons. A esposa, ela é mais fogão a lenha, ao contrário do esposo, que é um potente fogão a gás. Mas também o fogão caipira se acende e depois dá trabalho para apagar. Eu já usei muito um fogão assim quando morava na fazenda. Se deixarmos umas brasas, acendemos facilmente no dia seguinte. Acenda umas brasas no teu casamento, tratando sua esposa bem. Ajunte lenhas durante o tempo e depois vai ser fácil. Quem lê, entenda. O caminho da cura é nos humilharmos e perdoarmos. O que humilha, vence, pois é o que vai ser exaltado por Deus. Você já experimentou trocar de lugar com seu cônjuge? Ver o lado dele? Sentir o que ele está sentindo? Precisamos praticar o que Jesus nos deu exemplo e nos ensinou. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Aprenda a não se ofender. O amor que sentimos pelo cônjuge faz isso em nós. Vamos compreendê-lo e amá-lo primeiro com o amor de Deus, incondicionalmente. Antes de você se irritar contra o seu cônjuge, por que não age com maturidade? Entrando para o seu quarto e ouvindo Deus. Com certeza, muitos transtornos e desentendimentos e desgastes vão ser impedidos. Quando estiver com uma mentira na sua mente, ore e vá para a palavra. Ela te clareará o entendimento. Tudo que for treva terá que sair com a luz maravilhosa do Espírito Santo, que dissipará toda a escuridão. Aleluia. Resolver os problemas andando no Espírito, com certeza será muito melhor. Cada vez mais eu admiro um casal. Que coisa linda. Um cuidando do outro, compartilhando, passando a maior parte do tempo juntos. E não se cansam disso. Pelo contrário, cada vez amando mais um ao outro. Quando um sai de casa, o outro sente a falta. E pensa nos olhos que brilham de alegria quando vê o outro chegar. Por mais que queira esconder isso, não consegue. Quando existe o amor verdadeiro, este a cada dia é aumentado e multiplicado. Assim como Jesus foi para a cruz, vamos nós também. Esse é o caminho, a renúncia. Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, quais têm sido as nossas palavras no nosso cotidiano? Se for preciso, mude o seu vocabulário. Que tal? Me desculpe, me perdoe, por favor, obrigado, me dê licença. Isso é um processo. A mortificação é um processo. Quando andamos com Jesus, aprendemos com Ele. Queridos, outra coisa. Talvez você não tenha esse hábito, mas olhe, elogie mais o seu cônjuge e critique menos. A palavra de Deus nos ensina a demonstrar o nosso amor. Por isso, queridos, não vamos perder tempo com coisas banais, não. Vamos viver mais intensamente o casamento e a cada dia blindá-lo com o sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, todos nós estamos neste caminho, uns mais à frente, outros mais atrás. Mas é importante lembrar que a obra que Deus começou a fazer em nós, Ele é poderoso para concluir. Que você possa se deixar curar. Aleluia. Quantas separações poderiam ser evitadas? Quantos filhos não teriam se perdido nos vícios, nas drogas, no mau caminho? Se os pais procurassem o caminho da cura, do perdão e da cruz. Queridos, ao pé da cruz é o melhor lugar para nós estarmos, pois de lá sai uma rica fonte de vida. Deus nos chamou para sermos curados e a ajudar as pessoas a encontrar o caminho da cura,
E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Amém, queridos? Encerrando as minhas palavras, eu gostaria de te dizer que no céu não há casamento. Nós temos que aproveitar o nosso casamento aqui na terra. Curtir o nosso casamento, não perder tempo com coisas vãs, com briguinhas, com discussões, com cara feia. Porque um dia, queridos, que nós perdemos aqui, nós não recuperamos nunca mais. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos ser como os anjos. Não vai ter mais casamento. Casar e dar-se em casamento é somente aqui na terra. Então, queridos, se tem uma coisa que nós não podemos perder, é tempo. Não perca tempo. Aproveite o teu casamento. Aproveite o teu esposo, curte ele. Você, esposa, aproveite a tua esposa. Você possa curtir ela também, né? Os filhos, a família. Que a sua casa seja o melhor lugar da sua cidade. Eu declaro isso, eu desejo isso. Que a tua casa seja o melhor lugar da tua cidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.